Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração. Você pode dizer amém? Aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui essa noite. Também saudar os nossos irmãos que estão acompanhando também pelas redes sociais. Que Deus abençoe cada um deles nessa noite também, que essa palavra possa ser alcançada ao coração de cada irmão que não pôde estar aqui hoje presente, mas está online, participando dos nossos cultos. E a gente tem alcançado, várias pessoas também através da nossa rede social. Hoje é uma maneira de evangelismo, uma maneira de uma ferramenta de levar a palavra de Deus às pessoas que estão precisando nesses dias. Você que está aqui, que bênção que você veio. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações, para que nós possamos ser ministrados essa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para a gente fazer uma oração. E que nessa oração nós possamos pedir ao Senhor que Ele realmente venha falar conosco através da palavra dEle. Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu nesse culto. E nós já te agradecemos também pela obra maravilhosa que o Senhor vai realizar, Deus, através da Tua palavra agora. Senhor, nós preparamos o nosso coração como uma terra fértil, Deus, que essa semente, a semente da palavra, possa gerar muitos frutos nessa noite. Nós declaramos isso em o nome de Jesus, porque nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para que a palavra do Senhor seja ministrada em nós. Nós declaramos em o nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo bem? Acho que está baixo, o microfone. Às vezes os irmãos falam amém, os irmãos não estão ouvindo, aí fica difícil de... Mas que Deus possa que a palavra alcance o seu coração. Eu quero falar, pode projetar para nós a palavra? Eu quero falar um pouco sobre oração e a importância da oração na nossa vida, E quando nós decidimos orar diante de Deus, Ele manifesta na nossa vida, e a vontade dEle é que nós temos experiência com Deus. A experiência ela é particular, individual, E isso é muito importante. E lembrando um pouco da história da igreja, se nós lembrarmos antigamente havia uma restrição muito grande, até mesmo para que você tivesse acesso à Bíblia, porque eles não queriam que você pudesse entender a palavra de Deus. As missas eram feitas em latim, aonde só algumas pessoas entendiam, mas na maioria da grande parte da população elas não entendiam a respeito disso, não possuíam Bíblia impressa, e com isso as pessoas elas tinham apenas uma referência, talvez daquele sacerdote que estava ali na frente, alguém com uma figura sacerdotal, com um título, que talvez se eu me aproximasse dessa pessoa, somente aquela pessoa, Às vezes nós fomos ensinados aqui, somente aquela pessoa, ela tem uma experiência com Deus, e só através daquela pessoa você tem acesso a Deus. E nós sabemos hoje que isso não é verdade. A verdade é que agora o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós somos casa de Deus, e Deus mora dentro de nós, Ele está dentro de nós. Nós temos essa oportunidade de ter um acesso livre, sem empecilhos ou sem precisar de um terceiro para me poder falar com Deus. Nós não precisamos de uma terceira pessoa para falar com Deus. Você tem acesso total, livre para falar com o Senhor. E isso é importante porque Deus Ele quer trazer sobre a nossa vida experiências. Às vezes nós já ouvimos de pessoas experiências que elas tiveram com Deus, de oração, de ouvir, falar com Deus e ter direções de Deus, e a gente fica se perguntando, mas como será que essas pessoas elas ouvem a Deus, Qual a experiência que elas vivem? Sabe, irmãos, a vontade de Deus é que eu e você sempre possamos ter essa experiência com Deus, e isso precisa ser continuamente na nossa vida. Essa experiência ela é muito importante, e a maneira mais prática
ou a melhor maneira de nós termos essas experiências com Deus é através da oração. A oração, ela é importantíssima, ela é fundamental para nós. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de ter a nossa vida devocional com Deus. Hoje com as redes sociais, e às vezes nós estamos em um monte de grupo, na verdade. De repente lá no grupo manda-se um versículo bíblico e depois já manda a oração ou uma explicação do texto. E às vezes nós aceitamos aquilo ali e parece que é o suficiente já para nós, mas não deveria ser. É lógico que muitas mensagens às vezes são postadas, acabam edificando a nossa vida, mas a sua devocional com Deus você não pode abrir mão. É uma experiência única, você e Deus, de você ler a Bíblia, você fazer a sua leitura, a sua meditação e ouvir aquilo que Deus está falando na sua vida. Não há nada errado em nós ouvirmos ministrações, é bom, isso é ótimo, mas você não pode abrir mão do seu tempo de leitura da palavra, de meditação da palavra e de ouvir aquilo que Deus quer falar com você através da palavra. Uma experiência única, uma experiência viva, uma experiência que nós podemos ter todos os dias. Basta realmente nós abrirmos a nossa Bíblia todos os dias, ter esse tempo devocional com Deus, de leitura, de meditação, e todos os dias você vai ouvir uma direção de Deus para a sua vida. Você crê nisso, irmãos? A gente fica perguntando, eu quero uma direção de Deus, eu quero que Deus conduza, eu preciso tomar uma decisão. Está aqui. Todos os dias, você meditar nessa palavra, como diz o salmista, de dia e de noite, né? Se tiver o seu tempo, você vai ouvir Deus falando com você e trazendo direções para a sua vida, para você decidir o que fazer, aonde andar, né? Então isso é muito importante. Não que nós não possamos pedir oração para alguém, não é isso que eu estou falando, mas se a minha experiência é apenas quando envolve uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa na minha vida, Deus ele quer me levar a um outro nível, né? É importante, eu posso pedir oração, eu posso pedir que alguém interceda por mim, mas Deus, Ele deseja que você tenha uma experiência única, através da oração, através do seu relacionamento com Deus, do seu tempo com Deus, do seu tempo realmente exclusivo ao Senhor. E nós cremos que a palavra do Senhor, ela declara para nós que todo aquele que pede, recebe em o nome de Jesus. Aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 8, diz assim: porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. É interessante que tem pessoas que você pergunta para ela, olha, você tem algum pedido de oração? Ela fala assim, olha pastor, agora nesses dias eu só quero agradecer. Isso é ótimo. Existe a oração de gratidão, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas a Bíblia também nos ensina que nós podemos sim chegar diante de Deus e lançar os nossos pedidos a Ele. Como que alguém vai receber algo se não pede? Se você não coloca diante de Deus a sua petição, né? Então ela é muito importante você pedir, você buscar. E a promessa de Deus, a palavra do Senhor declara para nós que se nós colocarmos diante do Senhor, Deus vai ouvir o nosso clamor, Deus vai ouvir a nossa oração, e nós teremos uma resposta diante de Deus. E essa resposta diante de Deus vai trazer experiências para nós. Já pensou, você ora, Deus ouve a sua oração, aumenta a sua fé? Com certeza, você sente mais íntimo de Deus, você sente mais confiante, você enche o seu coração de fé. Agora, se você não pede, se você não exerce isso, se você não tem essa experiência única com o Senhor, você não cresce diante de Deus, até mesmo na fé, de intimidade, de relacionamento. E cada vez que Deus vai responder a nossa oração, é interessante, né? É o nível de fé que nós vamos crescendo diante de Deus. Porque agora você orou, Deus respondeu a oração. Quando você for orar de novo por um certo assunto, um certo pedido, o seu coração ele já está cheio de fé e expectativa. Fala assim, olha,
Deus respondeu o meu clamor. E a próxima vez que você for orar novamente diante do Senhor, o seu coração vai estar cheio de fé. Agora, se eu não provoco essas coisas, é igual quando alguém está do seu lado e fala assim: olha, eu estou com uma enfermidade nesses dias. Quando alguém chega do seu lado e fala que está doente, você como cristão fala assim: olha, posso orar por você? Às vezes Deus quer te usar para curar alguém, né? Você já ouviu o testemunho de pessoas falando assim: olha, fulano orou por mim, né? Ou eu participei de uma oração e eu fui curado. Agora, quantas pessoas às vezes chegam perto de nós e falam assim: olha, eu não estou bem, eu não estou sentindo mal, eu estou com uma enfermidade. E quantos de nós, às vezes, diante de circunstâncias como essa, nós temos coragem, ousadia e enchemos o nosso coração de fé e falamos: olha, posso orar por você? Vamos orar? Vamos orar e crer que o Senhor Jesus, Ele pode curar essa noite, ou esse dia, ou seja, o momento que você estiver com essa pessoa. Mas o que é natural nossa? Porque nós fomos ensinados: não, peraí, eu vou ligar para o pastor, peraí, eu vou ligar para o irmão, peraí, eu vou ligar para o meu líder, que ele tem oração poderosa, né? Ele tem a oração que chega ao céu, ele tem mais intimidade com Deus, ele tem mais experiência. Irmãos, você mesmo diminui a sua fé diante de Deus. Deus está pronto para te usar, Deus quer te usar poderosamente, mas você passa a bola para outro. Não há nada errado, nós pedimos oração, você pode ter liberdade. Se você precisar de oração, terei o maior prazer de orar por você. Mas não peça oração sem antes você orar, sem antes você ter a sua experiência com Deus, para que Deus use você poderosamente. Quantos querem ser usados por Deus aí? Então aproveita as oportunidades. Chegar alguém do seu lado e falar assim: ó, estou com uma dor de cabeça. Fala: opa, Espírito Santo me usa. Fala assim: ó, posso orar por você? E ora. Ministra a vida de Deus na vida da outra pessoa. Declara saúde perfeita sobre ela. Você vai ver, você vai ter uma experiência com Deus. Uma experiência. Eu me lembro de muitas e muitas vezes, né? Às vezes as pessoas, nós já tivemos experiência de pessoas ficarem possessas, né? E a primeira coisa que as pessoas fazem, elas têm ali o contato na hora do pastor, né? Já liga e fala: ô pastor, tem um negócio aqui bom para o senhor. Mas são poucos, às vezes, que têm a coragem, a ousadia ali na hora e exercer a fé e orar e declarar que em nome de Jesus sai. Eu me lembro muitas e muitas vezes, às vezes, por causa de medo, de receio, ou não sentir confiante. A pessoa ela não se sente que Deus pode usar. Eu quero falar para você: olha, Deus Ele quer usar você, meu irmão. Deus Ele quer usar você. Tem várias pessoas aqui na nossa igreja que são usadas por Deus, e glória a Deus e aleluia pela vida dessas pessoas. Mas Deus quer usar você também. Deus usa elas, mas Deus quer usar você. Deus quer levantar você também. E não se sinta menor em relação a essas pessoas que são como referência para nós, de maneira alguma. Veja, né, que Deus está te dando oportunidade, que Deus está enchendo o seu coração de fé. Deus quer produzir em você experiência com Ele. Agora, a respeito da oração, aqui em Tiago, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. No versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Existem algumas orações que o pecado muitas vezes é como uma barreira para que a nossa oração ela não seja respondida diante de Deus. Por isso que é muito importante, quando você for orar pedindo algo para Deus, você precisa avaliar se no seu coração esse pedido que você está fazendo diante de Deus, às vezes não é apenas por um bel prazer, uma cobiça, ou é fruto às vezes de uma inveja que você viu de alguém, e isso gerou uma inveja no seu coração de querer ter também. Irmãos, Deus não tem compromisso de responder oração com essa intenção do coração. Por isso que Deus, Ele fala aqui em Tiago a respeito disso,
da inveja, a respeito de às vezes as pessoas pedirem e não receberem diante de Deus, justamente porque a intenção é má do seu coração. Às vezes é para aparecer, às vezes só para o ego próprio da pessoa. Então Deus, ele não tem compromisso de responder essas intenções erradas do coração. E é muito importante nós avaliarmos. Quando nós vamos colocar algo diante de Deus, nós vamos pedir, nós temos que sempre pedir: Senhor, é da tua vontade isso aqui que eu estou colocando diante do Senhor, é isso que o Senhor deseja? É isso que o Senhor tem para a minha vida? Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos insistindo em algumas coisas e pedindo, e Deus, como Ele é o nosso Pai, nós falamos isso aqui domingo passado, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Então tem muitas coisas que eu, como pai, que o meu filho me pede, eu não dou. Por quê? Porque eu sei que não vai ser bom para ele. Nem tudo que ele pede para comer, às vezes eu dou. Eu sei que muitas coisas não são boas para a saúde dele. E a mesma maneira é Deus. Tem muitas coisas que nós estamos orando, pedindo, mas às vezes é uma vontade pessoal nossa, e Deus fala assim: não, isso aqui não vai ser bom para a tua vida. E às vezes Deus vai permitindo algumas coisas para mostrar para nós, para que a gente abra os nossos olhos e perceba e volte atrás, se arrependa, não continue. Mas você sabe que às vezes Deus, ele fecha uma porta, nós queremos arrombar as portas que Deus fecha. É interessante, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, mas a gente quer forçar, né? A gente força às vezes em situações que não vai ser bênção para a nossa vida, que não é aquilo que Deus realmente tem para nós, não são os planos de Deus, não são as vontades de Deus para a nossa vida, mas às vezes falta essa experiência com Deus, essa maturidade, esse discernimento espiritual, essa experiência individual, para entender realmente aquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Então, essa experiência pessoal, ela é muito importante para nós, e nós vamos nos amadurecendo. Tem algumas coisas que ao longo dos anos da nossa caminhada cristã, a gente não perde mais, porque a gente sabe que não é agradável fazer certo tipo de pedido diante do Senhor. Agora, a respeito da oração, o Senhor Jesus, ele mostrou para nós um modelo de oração. Se você puder abrir, abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, deixa ela aberta, em Mateus, no capítulo 6. Nós vamos fazer uma meditação nessa oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, Jesus, ele ensina essa oração, ele traz um ensino poderoso acerca da oração do Pai Nosso. E aí eu quero nessa noite mostrar para nós, a cada versículo aqui, como foi que o Senhor, a maneira que Ele ora, e serve para nós como ensinamento e modelo. Então nós fizemos uma divisão aqui temática, né? Só para que você entenda. Então, do 1 ao 3, nós vamos ver que as orações, essa oração que Jesus ensina, é uma oração realmente por coisas espirituais. Se nós olharmos no 1 ao 3, diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. É uma oração voltada realmente ao reino de Deus. São coisas concernentes a algo espiritual na nossa vida. O Senhor Jesus, ele começa a oração, esse modelo de oração, uma oração realmente voltada ao trono de Deus, voltada a Deus. Não é algo nada pessoal, não começa com nada natural ou pessoal ou do dia a dia ali, de maneira alguma. E aqui serve para nós um exemplo, um modelo de oração, porque a gente fica pensando assim: eu não sei orar, eu não sei a maneira de falar com Deus. E é interessante, a oração é diferente da reza. E a maneira que Jesus ensina para nós, você vai ver aqui também no capítulo 6, um pouquinho antes, o Senhor Jesus, ele fala: olha, quando você for orar, não useis de vãs repetições. E essa palavra reza, realmente ela significa isso: nós repetir várias e várias vezes o mesmo modelo de oração.
o mesmo modelo ali de uma petição diante de Deus. E quantas vezes nós fomos ensinados dessa maneira, né? Faz aí 50 Pai Nosso, 50 não sei o que, nos 50 não sei o que. Mas a vontade de Deus para nós é que nós sejamos espontâneos, que do seu coração, você abra o seu coração para Deus e fale realmente aquilo que está dentro do seu coração. Não apenas algo decorado, mecânico, maçante, como uma mantra repetitiva que se torna até exaustivo às vezes, cansativo. Não, a oração ela deve ser algo prazeroso. É uma experiência que você deve ter com Deus. É de realmente abrir o seu coração e falar tudo aquilo que está dentro do seu coração para Deus. Não sei você, mas teve dias já de oração na minha vida que realmente eu não consegui falar nada. Não consegui falar nada diante de Deus, mas eu tenho certeza que Deus ele estava naquele momento sentindo aquilo, né, que estava dentro do meu coração. E isso é interessante, é uma liberdade que a gente tem de falar com Deus. Não é nada mecânico, nada decorado ou programado de maneira alguma. É realmente uma conversa com Deus, uma fala com Deus de tudo aquilo que está dentro do seu coração. Às vezes, de algo que está dentro de você, que você não conta para ninguém, não fala para ninguém e não expõe para ninguém. Mas Deus conhece o seu coração e Ele sempre está pronto para ouvir tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Amém? Então, a melhor maneira de desabafar, quer desabafar? Né? Não usa a internet. Eu sei que hoje em dia todo mundo quer usar o Facebook para desabafar, né? Irmãos, é vergonha isso, por favor. Daqui um dia chega a política, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Tem gente que usa, né, o Facebook para desabafar. Brigou com alguém, usa o Facebook. Alguém está devendo, né? Joga lá no Facebook aquelas indiretas, né? Não usa rede social não. Isso aqui eu aprendi muito cedo. Se às vezes tem algo dentro do seu coração que você quer desabafar, você põe o seu joelho no chão, ou você senta, ou você deita e fala tudo para Deus. Eu não sou a favor de você usar a internet para desabafar, não. Bom, não vai te ajudar, só vai te expor, só vai expor você. E realmente é interessante essas coisas, porque a oração ela é voltada para o trono de Deus, né? A rede social você está voltando ao coração do homem, da pessoa. Então a rede social não deve ser usada para você desabafar, você ficar lamentando da vida, ou ficar colocando alguma coisa que você queira discutir, algo. Não, de maneira alguma. Mas quer desabafar, quer colocar tudo para fora, faz isso através da oração. Faz isso. Passa tempo, fala tudo que você tem que falar. Você pode falar para Deus. Você pode rasgar o seu coração diante de Deus, colocando tudo para fora. Pode colocar, pode falar. E você vai ver que depois que você fizer isso, você vai sentir muito melhor. Você vai ter uma experiência com Deus, de realmente um refrigério. É como você tirar um peso das suas costas. Talvez você está carregando um peso nas suas costas, algo que não está te fazendo bem. E o Senhor, Ele está pronto para ouvir, Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para te fortalecer. Então, de uma maneira sistemática, para nós entendermos a oração do Pai Nosso, esses 3 primeiros pontos aí, é uma oração, Jesus fazendo essa oração acerca das coisas espirituais, acerca de Deus, quem é Deus. A partir do versículo 4 ao 6, a partir do 4 nós vemos aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então já é uma oração, colocando agora a nossa vida natural agora, aqui na terra, um pedido natural. Na parte 5 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então do 4 ao 6 aí, essa segunda parte agora é um assunto realizado as coisas materiais. E aqui é importante, toda vez que você for orar diante de Deus, e o Senhor Jesus nos ensina através dessa oração do Pai Nosso, nós vemos que Jesus ele começa primeiro com a adoração. Do versículo 9 ao 10, acompanha aí na sua Bíblia, Mateus 6, versículo 9. Do versículo 9 ao 10, a oração
esse modelo de oração é uma adoração a Deus. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ele faz essa adoração, e nós precisamos adorar a Deus. A adoração é diferente de louvor. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida. Ele te dá saúde, Ele responde às nossas orações, Ele nos livra do mal, Ele guarda a nossa casa. Você é abençoado, você é agraciado por Deus. Então você louva a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. A adoração nós fazemos a Deus por aquilo que Ele é. Então quem é Deus na sua vida? Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é maravilhoso, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. É a essência de Deus. A adoração está totalmente ligada à essência de Deus, de quem é Deus, e não naquilo que Ele faz na nossa vida. Então é muito importante nós termos um coração realmente de adoração, e nós temos esse tempo de adoração a Deus quando nós formos orar. Por isso que é importante nós termos esse tempo de meditação diante de Deus, esse tempo de adoração. Qual foi a última vez que você fez adoração a Deus, né? Ou será que nosso tempo de adoração e louvor é só no culto domingo à noite? Será que você lá na sua casa, você tem um tempo lá que você adora a Deus, que você declara a grandeza de Deus? Se você não sabe adorar, leia os Salmos, leia o livro de Jó. Em uma das conversas entre Deus e Jó, Deus ele revela quem Ele é, Ele mostra a grandeza dEle. E, irmãos, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos ter um tempo de adoração diante de Deus. Isso é muito importante. Um tempo de realmente declarar toda essa grandeza a Ele. Realmente, quem Ele é na nossa vida. Quem é Deus para você? Nós precisamos ter esse tempo de adoração ao Senhor. Isso é muito importante. Às vezes nós adoramos a ídolos, né? Ah, mas evangélico adora ídolo? Às vezes adora. Tudo aquilo que a gente se levanta como um altar, que às vezes nos impede de servir a Deus ou de honrar a Deus, são ídolos que nós estamos levantando na nossa vida. E não é só aquele de estátua, não é só aquela imagem de escultura, não. Às vezes são pessoas, às vezes são ídolos como cantores, como times, pastores. Às vezes nós levantamos, né, ídolos, pastores, parece que são deuses aqui na terra. Isso é pecado, irmãos. Não podemos fazer isso de maneira alguma. A nossa adoração deve ser somente a Deus. É Ele que é o Senhor na nossa vida, só Ele que é todo poderoso. Você pode dizer amém por isso? Nós respeitamos muitas pessoas, nós honramos elas, nós reconhecemos a unção às vezes que está sobre a vida de algumas pessoas, mas nós não adoramos essas pessoas de maneira alguma. De maneira alguma. É algo que a gente precisa vigiar o nosso coração. E às vezes de forma sutil a gente vai fazendo essas coisas. De forma sutil a gente vai criando ídolos dentro do nosso coração. Ídolos, né? Sejam de madeira, seja de ouro, seja de bronze, seja o que for. Então avalia, às vezes, se nós não estamos aí, em vez de prestar adoração àquele que nos deu uma nova vida, nós estamos aí criando ídolos, né, que estão concorrendo realmente com Deus. Avalia no seu coração. Jesus ensina também essa oração de gratidão diante de Deus. No versículo 11, ele ora assim: Pai nosso, pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Ele faz essa oração de gratidão diante de Deus. E isso aqui é importante também. Quando nós estamos orando, nós precisamos agradecer a Deus. Você agradece a Ele todos os dias pela sua vida? Quando você vai almoçar, quando você vai tomar café, quando você vai jantar, você vai lanchar, não sei quantas refeições você faz por dia, mas você olha e fala assim: Senhor, muito obrigado. Pelo menos isso você faz. Ou você já na fome já vai desesperado, né? Que nem um leão ali na carne. Nem tem tempo de agradecer a Deus pelo prato. Com tantas pessoas que hoje não tem nem o que comer, né? E Deus, graças a Deus, tem dado a você. Você pode dizer amém por isso? Você tem comido bem, irmãos? É isso mesmo, nós temos que dar graças a Deus, que Ele tem dado o que comer, o que beber, o que vestir. Ele tem nos abençoado.
Ele tem te abençoado também. E o mínimo que nós podemos fazer é dizer obrigado, Deus, todos os dias dizer obrigado. Quando você amanhã, levantar e respirar o fôlego da vida, você tem que agradecer a Deus, falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Todos os dias nós temos que agradecer a Deus. Todos os dias é um motivo de reconhecer o cuidado do Senhor sobre nós. Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado dos seus filhos. Então nos resta agradecer. Nós precisamos agradecer. Nós temos que ter esse louvor de gratidão a Deus. Aí é por tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida. E para que você agradeça, é só você lembrar o que Ele está fazendo na sua vida nesses dias, o que Ele fez, E a Bíblia nos ensina que nós podemos agradecer até por aquilo que Ele ainda há de fazer na nossa vida. Isso já é um reconhecimento de fé, crendo, Ainda você não viu, mas você já tem fé no coração de crer que Ele vai fazer lá na frente. Então, agradeça a Deus já por aquilo que ainda você vai alcançar. E isso exige fé da nossa parte também. Agora, nessa oração do Pai Nosso, o Senhor também nos ensina algo muito poderoso, que é a questão do perdão. Tanto um perdão pessoal, como também nós perdoarmos aqueles que de alguma maneira fizeram algum dano para nós, algum mal, ou falaram, ou fizeram algo que trouxe uma mágoa, uma raiva, uma ira no seu coração. Nós lemos lá em Tiago, lá no comecinho, acerca por que às vezes a nossa oração não é respondida, E lá fala de matais e invejais. Aí você pensa assim, não, mas eu nunca matei. Mas você às vezes desejou a morte de alguém que te trouxe dano. Você não teve coragem de fazer algo tentar contra a vida de alguém, mas talvez no seu coração já pensou nisso. E agora no Novo Testamento, a Bíblia fala, Jesus ele declara que se eu somente pensar, eu já pequei. É lógico que são consequências diferentes entre o ato feito e o pensado, são consequências diferentes, mas tudo é pecado, ele se torna pecado. E o mais grave é quando realmente eu cometo algo. Mas quando eu não perdoo ou não libero perdão para alguém, é interessante. A Bíblia mostra para nós, aqui no finalzinho da oração do Pai Nosso, olha só o que diz a palavra do Senhor aqui, é importante para nós. No versículo 14 de Mateus 6, diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus está falando, olha, se você perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que causou dano, aquele que causou prejuízo na sua vida, aquele que falou mal de você, aquele que menosprezou você, aquele que trouxe algum sentimento no seu coração, que te trouxe dor, é isso que o texto está falando. Se você perdoar essas pessoas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Você quer receber o perdão de Deus? Deus está falando assim, perdoe. Quer ser perdoado? Você também deve liberar perdão. E é interessante que na oração do Pai Nosso, há dois tipos de perdão que nós estamos falando aqui. O perdão pessoal, que é acerca das nossas dívidas, dos nossos erros, das nossas falhas. E aí é importante eu pontuar. Quando eu estiver orando para Deus, você vai falar, Senhor, me perdoa, porque a gente é acostumado a orar assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas que pecados são esses? Às vezes você tem que orar e falar, Senhor, perdoa porque hoje eu menti. Senhor, perdoa porque hoje eu pensei mal, hoje eu irei meu coração, Senhor, perdoa. Quando nós abrimos nosso coração e confessamos e colocamos diante de Deus essas práticas pecaminosas, nós somos libertos e curados diante de Deus. Mas a Bíblia fala que quando eu oculto isso, além de eu não prosperar, a minha vida ela não prospera, aquele que joga a sujeira para debaixo do tapete não prospera, não adianta. Tem muitas pessoas que não têm prosperado na sua vida porque têm lançado as coisas para debaixo do tapete, não resolve, não perdoa, uma vida de pecado, uma vida realmente às vezes errada diante da palavra de Deus, diante das coisas que Deus tem falado para nós. Então o Senhor fala assim, olha, abra o seu coração,
Deus, Ele não vai te condenar, Ele quer te perdoar. A gente tem medo de falar ou de abrir o nosso coração para Deus com medo da condenação de Deus. Não, mas esse perdão é para te abençoar. Deus está falando assim: olha, eu quero te libertar disso. Isso é um peso na sua vida, você está sendo escravo do pecado. Deus está falando assim: olha, confessa, se arrepende, eu vou te libertar dessas coisas. Por que tem gente que não consegue se libertar? Porque não abre o seu coração, não fala para Deus, não confessa. Precisa confessar, precisa colocar diante de Deus, precisa realmente colocar diante de Deus os erros, as falhas, para que Deus possa então liberar o perdão sobre a sua vida. E é muito importante também nós perdoarmos aqueles que está nos devendo, né? Seja qual for, seja o que for, nós precisamos colocar diante de Deus e liberar perdão para essas pessoas, porque senão a nossa vida realmente ela não avança, você fica sempre preso. O perdão, irmãos, é algo maravilhoso. O perdão é algo divino. E às vezes talvez você tenha dificuldade de liberar perdão. Deus está falando para você essa noite: libera perdão. Não deixe que você fique escravo de alguém, porque quando você não libera perdão, você é preso, você fica preso emocionalmente a essa outra pessoa que, quem sabe, causou algum dano a você. Então, tenha isso no seu coração. Nessa oração, nesse modelo da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina e fala o quanto que é importante nós perdoarmos, e nós pedimos perdão, nos arrependermos daquilo que nós estamos fazendo ou cometemos na nossa vida. Agora, o Senhor também, já em Mateus no capítulo 7, Ele garante para nós, e nós temos essa liberdade também de chegar diante de Deus e abrir o nosso coração. No versículo 8 de Mateus 7 fala: porque aquele que pede vai receber, o que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Então, a vontade de Deus também para a nossa vida é responder as nossas orações, é que a sua oração ela seja respondida diante de Deus, e você cresça em Deus, cresça em maturidade, cresça em uma experiência com o Senhor, para que você testemunhe, e tudo aquilo que você vai alcançar através da oração é para a glória de Deus. Você pode ter certeza, para que Deus seja glorificado na sua vida. As pessoas vão te ver, elas vão olhar para você e elas vão ver a imagem de Cristo na sua vida. Eles vão ver a glória de Deus em você. Não sei quanto tempo você tem orado por algo, tem clamado, tem pedido diante de Deus, mas o Senhor fala para nós essa noite que nós podemos sim e devemos sim orar e pedir ao nosso Pai Celestial. Não é somente uma oração de perdão ou de gratidão, não, de maneira alguma, mas eu posso chegar diante de Deus e também abrir o meu coração e pedir a Ele, pedir aquilo que talvez eu tenha vergonha de pedir, eu tenha timidez de pedir, eu não sei, mas às vezes a gente tem receios, né, de pedir algo diante de Deus, e o Senhor está declarando para nós essa noite, nos ensinando como igreja também, que nós precisamos saber pedir, e uma vez que nós pedimos, e o nosso coração, esse pedido ele está voltado às coisas de Deus, à palavra de Deus, você pode ter certeza que tudo aquilo que você pedir diante de Deus, Deus vai responder essa oração. Deus vai responder essa oração. É realmente falar, realmente colocar para fora e colocar tudo diante de Deus, crendo que Ele pode responder essa oração. O primeiro passo, irmão, é pedir. Mas será que a gente tem pedido? A gente tem pensado às vezes, né? Tem sonhado, mas não tem pedido. Eu vou, né? E é interessante, por não saber orar, às vezes, e não ser claro para Deus. Vou te dar um exemplo. Se você ora pedindo um carro para Deus, eu quero te ensinar a ser mais específico, né? Planeje, se você é casado, planeje junto com a sua família e veja qual é o carro que vocês querem. Né? Se você for mais ousado, você imprime a foto desse carro e coloca lá no seu mural da sua casa, ou na porta da geladeira, né? Para que você lembre todos os dias e declarar que você deseja alcançar aquilo ali, como uma meta, como um objetivo também diante de Deus, e não é errado, mas é importante você saber orar, porque às vezes você fala: Senhor, eu quero um carro. Esse pedido ele é muito amplo, ele pode ser um carro
95, 84, ou pode ser um 2020. Agora, você fala, eu quero um carro, pode ser qualquer um. Você concorda comigo? Sim ou não, irmãos? Pode ser. Agora, se você for mais específico, você fala, Senhor, né, eu quero um carro novo. Opa, carro novo é um carro zero. Aí você já está sendo mais específico. Senhor, eu também quero uma cor vermelha, né? Tô aqui chutando, talvez uma cor. Eu quero aquele modelo também, Senhor. É isso que eu quero. E isso aqui serve também de exemplo para os jovens que estão querendo casar. Você pode orar para Deus e falar, Senhor, eu quero um varão honesto. Eu quero um homem de Deus, né? E se possível, Senhor, que seja até bonito, né? Você pode orar assim também, né? Pode colocar diante de Deus também, não tem problema. Agora, você só ora pedindo alguém para casar, às vezes aparece, né? E você tem que vigiar para não casar errado. Então, ore, né? Ore de maneira específica também diante de Deus. Qual é o tipo de pessoa aí, os solteiros, né? Qual é o tipo de pessoa que você quer casar? É alguém compromissado com Deus? É alguém que trabalha, alguém de caráter? É alguém que honra a sua família? É um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você precisa colocar isso específico diante do Senhor também. Isso é muito importante, porque uma vez que você tem isso claro no seu coração, você não vai aceitar qualquer coisa que possa aparecer. Quando você tem convicto no seu coração qual é o seu pedido, quando você tem convicto, você não aceita qualquer coisa não, irmão. Você aceita realmente aquilo que você está pedindo diante de Deus. E é só esperar e confiar, né? Que a vontade de Deus é responder a nossa oração. Vamos orar então? Se você puder ficar de pé, para que a gente possa orar e colocar nessa noite esses pedidos de oração. Talvez você tenha aí pedidos, talvez você tenha algo que você até parou já de orar, mas que essa noite Deus está te levando a voltar a orar por uma determinada situação, a voltar a colocar de maneira prática um pedido diante dele. E a vontade de Deus, Ele deseja responder aos nossos clamores, às nossas orações. Não há nada tão grande que Deus não possa fazer, ou tão pequeno que também não possa ser respondido por Deus. Deus, Ele responde. Deus, a vontade dEle é realmente de responder as nossas orações. Vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos essa noite. E como alguém que tem um desejo profundo no seu coração, eu gostaria que nessa noite, quando você for orar diante de Deus, você seja específico na sua oração. Que essa noite você possa orar e clamar e colocar diante de Deus, crendo que o Senhor vai responder a sua oração, crendo que o Senhor vai responder o seu clamor, crendo que o Senhor vai responder esse pedido de oração que você tem diante dele. Não sei qual é o pedido, não sei aquilo que você tem colocado diante de Deus, mas nós cremos que Ele é poderoso para responder, que Ele é poderoso. Eu gostaria, enquanto o Ministério de Louvor canta um louvor, eu gostaria que você orasse de maneira específica, que você abrisse o seu coração essa noite e colocasse tudo diante dele. Coloque o desejo mais íntimo do seu coração a Ele. Apresente a Ele essa noite. Nós cremos que Ele pode responder, e Ele vai responder em nome de Jesus. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento. Misericórdia. Quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Como Ele nos ama tanto, oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto.
Clame ao Senhor nessa noite. Coloque o seu pedido de oração, crendo que Ele é poderoso para responder. Ele é poderoso para responder. Pai, nessa noite nós exercemos a nossa fé, crendo na resposta da oração, crendo que aquilo que nós estamos colocando hoje diante do Senhor, nós podemos já ver pelos olhos da fé o Senhor respondendo, o Senhor trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Pela fé nós declaramos essa noite, crendo que o Senhor pode responder o nosso clamor, o Senhor pode responder a nossa oração. Pai, enche o nosso coração de fé essa noite, enche o nosso coração de fé nessa noite, crendo que é o Senhor que responde o nosso clamor. É o Senhor que traz a resposta naquilo que nós estamos precisando, naquilo que nós estamos clamando ao Senhor. Nós confiamos e por isso essa noite nós colocamos o nosso pedido diante do Senhor. Nós colocamos o nosso pedido, o nosso clamor, confiando que é o Senhor Jesus que sempre trará a resposta para nós. É o Senhor que vai trazer a resposta para a sua vida. É o Senhor que vai trazer a resposta para o seu lar, para a sua casa. É o Senhor que vai responder o clamor da nossa oração. O Senhor ouve a sua oração nessa noite. Que a sua oração possa chegar ao trono de Deus essa noite. Que você possa ter a resposta desse clamor. Que você possa ter a resposta desse clamor. Aleluia. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e meu coração queima por dentro do meu peito, e eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar, como Ele nos ama tanto, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Eu gostaria que você repetisse comigo algumas palavras. Declare comigo essa noite: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, eu creio que essa noite a minha oração chegou ao trono de Deus. E eu creio que o Senhor trará a resposta para o meu clamor. E sem dúvida, eu creio no meu coração que tudo aquilo que eu estou pedindo ao Senhor, com fé, eu receberei. E tudo será para a glória de Deus. Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu sei que a minha oração, ela vai ser respondida. E por isso, eu já agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado assim: ó, Deus vai responder a nossa oração. Deus vai responder a tua oração, em o nome de Jesus.